Fala pessoal, eu aqui de novo para falar desse assunto. Eu gosto muito de falar desse assunto que é o formato da Terra, mas isso é uma coisa bem mais ampla, não tem a ver só com o formato da Terra, tem a ver também com os astros. E a piadinha da vez é: se Deus criou o Sol e a Lua só no quarto dia, em torno de que a Terra bola estaria girando nos 3 dias anteriores? Só uma piadinha, hoje a gente vai falar um pouquinho do Sol heliocêntrico e algumas das incongruências dele, né? Eu vou começar aqui com coisas que eu li a respeito dos números do Sol, né? Sempre números, como Sir Isaac Newton dizia, né? Não importa quais sejam, os números estão ótimos. Então, no lugar eu vi que a Terra é 110 vezes menor do que o Sol, né? Mas num outro lugar eu já li que só o núcleo do Sol é tipo 1000 vezes maior do que a Terra, então os caras não se decidem muito em relação ao tamanho. Eles dizem aí que o Sol está em torno de 150 a 157 milhões de quilômetros da Terra. Nossa, distância absurda, que ele contém cerca de 99% da massa do sistema solar da Terra bola e que a temperatura na superfície solar é aos absurdos 15,7 milhões de graus Celsius. Nossa senhora, é muito quente. Mas como é que o Sol se formou? Vamos falar um pouquinho sobre como foi a formação do Sol, né? Eles dizem que tinha uma nuvem de poeira lá, e quando você estuda sobre a gravidade, você vê os físicos afirmando que ela é uma força não seletiva. A partir dessa prerrogativa, se tudo era poeira naquele tempo, lá cerca de 4,5 bilhões de anos, como a gravidade do Sol pôde agir de forma não seletiva e ainda assim atrair apenas hidrogênio? Como a gravidade do Sol pôde atrair apenas gás hidrogênio para iniciar o processo, né, esse processo maluco que eles falam lá, que ocorre lá por conta dessa gravidade mágica. Então, essa é a primeira pergunta: como a gravidade do Sol pode ser seletiva a esse nível? E, de forma geral, como a gravidade dos outros planetas, supostos planetas aí, também agiu de forma seletiva em algum nível, e só a gravidade mágica da Terra foi a única capaz de atrair todo tipo de matéria que existe no universo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto seria essa fusão de hidrogênio no Sol para produzir hélio. Então, eles dizem que existe uma gravidade tão forte lá, tão massiva, que faz com que os átomos de hidrogênio vibrem e a uma velocidades e forças tremendas, de modo que eles se chocam e se fundem em hélio, né? A partir dessa gravidade maluca que tem lá. Aí você vai avaliar isso em laboratório. Nós conhecemos o processo de fusão de hidrogênio em hélio? Sim, conhecemos. Nós conseguimos reproduzir fusão de hidrogênio em hélio? Sim, nós conseguimos. A base de gravidade? Pém. Aí não, né? Para conseguir a mesma coisa, nós temos que usar quantidades enormes de energia elétrica, acelerar esses átomos de hidrogênio para que eles se choquem e fundam-se em hélio. Então, a verdade é conhecida. Só a forma que acontece lá no Sol que a gente não consegue reproduzir. Pelo menos até agora não. A base de gravidade não, só usando aceleradores. E isso requer energia elétrica, não gravidade. O próximo ponto seria essa questão que é dita, né, sobre esses ventos solares, essas erupções solares, e que isso afeta a Terra de um jeito, né, essa radiação que vem de lá. E tudo isso é bem maluco, porque para e pensa, o que é um vento, cara? Vento é deslocamento de massa, né? Para que haja um vento tem que ter massa, massa de gases normalmente, para que se movimente e a gente perceba aí esse deslocamento da massa como sendo um vento. Mas se o espaço sideral é um vácuo infinito, como pode ter vento lá em uma direção específica, inclusive vindo para cá para a Terra? Então esse é um outro ponto. Outra questão seria o Sol e o céu. Por que eu estou falando isso? Quando você vai olhar, estudar os movimentos que a Terra supostamente faz em torno do Sol, você tem aí o que eles vão chamar de solstício de verão e de inverno e equinócio de outono e primavera. Então, avaliando essa figura que eu coloquei aí, à direita nós temos aí o solstício de verão. Imagina que quando a Terra bola estivesse nesse local aí, as pessoas à noite deveriam enxergar um céu específico direcionado para esse lado. Então, o lado oposto, que seria o solstício de inverno, estaria do lado oposto do Sol, e à noite as pessoas deveriam enxergar um sol, um céu diferente daquele sol visível no solstício de verão. E a mesma coisa para os equinócios. Então, uma vez que ele vai ficar praticamente ele do outro lado do Sol, então o equinócio de outono, durante a noite, deveríamos enxergar um Sol completamente diferente daquele do equinócio de primavera.
mas isso simplesmente não acontece. Era uma coisa que era para que nós percebamos de forma visual ao longo do ano, e o que a gente tem é totalmente diferente disso. A gente vem enxergando o mesmo céu todas as noites, gerações, gerações, gerações. Para finalizar, eu vou falar do spot de luz, né? Então tem muitas imagens de balão atmosférico, filmagens amadoras a muitas milhas de altura, bem mais alto do que o início da estratosfera, aí, atingindo até 350 quilômetros de altitude. E o que é percebido lá é um spot de luz, ou seja, uma mancha de luz feita exatamente embaixo do Sol. E isso só pode acontecer se o Sol estiver próximo. Se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros, esse spot de luz nunca se formaria. É como você pegar uma lanterna, aproximar e afastar da parede. Você vai ver a formação daquela luz concentrada no centro da lanterna à medida que você aproxima ela de uma superfície. E aquela coisa, né? Se vale no micro, vale também no macro. É algo que é experimental e visível a qualquer um. O Sol é tão desinteressante para os cientistas que eles preferem estudar sóis a bilhões de quilômetros daqui do que estudar o nosso, que é estudar só a 150 milhões, né? Coisa bem pertinho para o vácuo infinito, isso é aqui do lado. Então é isso, pessoal. Essa é a minha abordagem aí sobre o Sol, trazer algumas anomalias e coisas que não são explicáveis a partir de experimentos desse Sol que nos é apresentado aí. O mesmo Sol adorado há milhares de anos pelos povos pagãos, e eu sempre digo que o heliocentrismo é uma religião de culto velado ao Deus Sol. As pessoas que amam o Deus Sol não conseguem se desprender da Terra Bola e dos seus dogmas religiosos. Beleza? Era isso. Um grande abraço aí. Fiquem todos aí na paz do Criador e que Ele proteja todos vocês. Até a próxima, pessoal.